Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Esse vídeo é mais um pra coluna na caixinha do correio e nele eu vou mostrar tudo aquilo que eu recebi durante o mês de março. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, eu recebi 3 livros bem importantes. O primeiro dele em parceria com a editora Companhia das Letras e foi o livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não consigo pronunciar exatamente qual é o sobrenome dela, ela é nigeriana. Ela um dia deu uma palestra, aliás, ela fez um discurso, né, falando sobre a importância do feminismo na sociedade, dizendo como o machismo afetou a vida dela. Então ela, a partir de experiências pessoais que ela faz todas essas reflexões, fala da importância de nós lutarmos pelo feminismo, de como isso acaba afetando todos nós. E esse discurso foi adaptado então nesse ensaio. Ele é bem curtinho, ele tá disponível gratuitamente na Amazon. Eu já fiz um vídeo falando dele, então indicando livros que de alguma maneira abordam o feminismo, então. E eu falei no vídeo que eu ia deixar o link para download dele na Amazon aqui embaixo. Eu acho que eu não deixei, mas dessa vez eu deixo, então não deixem de fazer o download, porque é uma leitura bem rápida e extremamente rica e importante. Com o Grupo Editorial Record foram 2 livros diferentes, um deles pela editora José Olímpio, e foi O Papel de Parede Amarelo, que é um conto da Charlotte Perkins Gilman. Ela viveu no final do século XIX, início do século XX. O conto inicialmente foi visto como um conto de terror, porque ele tem um teor sombrio e macabro nele, só que aquilo que ele representa na realidade não é bem um conto de terror, então ele tem toda essa leitura também de como o machismo influenciou aqui as personagens. A protagonista, ela está num momento extremamente fragilizado, ela tá com a saúde mental dela bem fragilizada, e o marido dela, que é médico, então ele resolve alugar uma fazenda e vai com a esposa pra lá pra que ela possa se recuperar. Só que ele a mantém trancada num quarto que é recoberto por um papel de parede amarelo, que é muito mais sinistro do que imagina. Enquanto ela tá lá e vai tendo todo o processo dela, o caminho dela meio que rumo ali à loucura, nós vamos conseguindo fazer interpretações então de como a realidade é um pouco diferente. Não é simplesmente que ela tá ali fragilizada, mas tem toda uma questão de controle do marido dela e que é próprio da sociedade. Enfim, leitura também muito recomendada pra vocês. E o outro livro que eu recebi foi da editora Galera Record e foi o livro Vamos Juntas, o Guia de Sororidade, surgido do movimento homônimo Vamos Juntas, criado pela Babi Souza, que é jornalista. Aqui no livro ela conta a trajetória do movimento, como que ela teve a ideia dele, como ele surgiu, por que ele surgiu, faz também várias reflexões com relação ao feminismo, a importância dele na sociedade, como nós também somos afetadas pelo machismo. Então é uma leitura que recomendo demais pra vocês. Eu já fiz resenha falando exclusivamente desse livro, sorteei ele aqui no blog. Pra quem quiser saber com mais detalhes, eu deixo o link aqui embaixo. Depois no vídeo de leituras do mês eu volto a falar dele com um pouco mais de detalhes do que eu estou dizendo agora. Outros 2 livros que eu recebi em parceria com a editora Galera Record foram o 3 Chances, da Alexandra Bullen, que é o segundo livro da série Desejos. O primeiro livro, então, que é o Desejos, foi publicado em 2014, se eu não me engano, pela editora. E são 2 volumes completamente independentes, você pode ler esse aqui sem ter lido o primeiro. A única coisa que eles têm em comum é a questão dos vestidos. Então as protagonistas de cada uma das histórias recebem 3 vestidos cada uma, e elas podem fazer pedidos que os vestidos vão realizar esses desejos, né? É a única coisa que os livros têm em comum. Fora isso, são histórias bem diferentes. Nesse aqui a gente tem a história da Hazel, que é uma garota que foi entregue à adoção quando bebê, e ela foi adotada por uma família que deu muito amor a ela, só que pouco tempo depois dela ter sido adotada, a mãe adotiva dela faleceu. Desde então, ela nunca se recuperou desse fato, o pai adotivo dela nunca se recuperou, então ela acabou passando em diversas famílias adotivas diferentes por conta disso. E agora que ela recebeu então esses vestidos mágicos, ela tem a chance de poder conhecer a mãe biológica dela. E ao fazer isso, então, a história se desenrola e foi uma leitura que eu adorei. Falo com detalhes pra vocês depois, já tem resenha escrita dele no blog, eu deixo o link pra vocês aqui embaixo. E o outro livro que eu recebi foi o Nunca Jamais, escrito com a Colleen Hoover e a Taryn Fisher. Na verdade, essa aqui é apenas a primeira parte da história, então serão 3 livros publicados, mas eu já aviso pra vocês, não é uma trilogia, não é uma série.
porque quando a gente tem uma trilogia, quando a gente tem uma série, nós temos diferentes histórias que se complementam formando uma maior. Aqui a gente não tem uma história completa, é só a primeira parte, então a gente não pode dizer que os 3 livros formam uma trilogia, eles só são, cada um deles é 1/3 de uma história. Então dava pra juntar os 3 num único volume, e aí então a gente veria que não seria uma trilogia. Aqui então, no caso, a história, os protagonistas eles se conhecem desde crianças, eles sempre foram melhores amigos, foram namorados, só que um dia eles de repente acordam e perderam completamente a memória. Eles não se lembram um do outro, eles não se lembram da própria vida, eles não lembram das pessoas ao redor deles, eles só têm assim memórias de coisas muito vagas. Então eles sabem, por exemplo, o funcionamento de algumas coisas, eles têm memórias, por exemplo, de letras de músicas e tal, que eles realmente não têm nada, é o que indica a identidade deles. E aí, pouco a pouco, então, eles precisam descobrir o que está acontecendo. Falo depois com detalhes também no vídeo de leituras do mês, para quem quiser já tem resenha escrita aqui no blog. Lembrando, essa aqui é só a primeira parte da história, então é o começo da história escrita em parceria com as autoras. O segundo livro tá para ser lançado ainda esse ano pela Galera Record. A Galera Record ela preferiu manter esse esquema de publicação que as autoras escolheram lá fora. Originalmente os livros foram publicados também separados, a Galera Record está mantendo isso. No caso, as autoras, eu não tenho certeza do porquê que elas fizeram isso, mas eu acho que teve a ver com questões contratuais, eu não sei exatamente, mas foi por isso que elas subdividiram em 3 partes. Também com o grupo editorial Record, mais a editora Bertrand Brasil, eu recebi Não Queira Saber, da Lisa Jackson, que é um thriller psicológico. Aqui, no caso, a mãe, todos os dias, ela tem o mesmo sonho, ela sonha e lembra do filho dela, que, enfim, tá tendo uma vida feliz e tal, só que sempre que ela acorda, ela lembra que na realidade o filho dela já desapareceu há 2 anos, que o corpo dele nunca foi encontrado, e ela tem que conviver com esse terror. E nesse meio tempo em que ele desapareceu, ela passou por muitas instituições psiquiátricas, ela ficou também com a saúde mental dela bastante abalada, e agora que ela tá começando a recobrar as forças, ela tá tendo flashes e lembranças que ela não sabe se são reais ou se são frutos da imaginação dela, mas algo indicando que talvez o filho dela não tenha desaparecido, que ele talvez não esteja morto, e ela não sabe identificar o que é realidade e o que não é. Tô muito curiosa pra fazer a leitura, assim que eu fizer, eu trago resenha deles pra vocês no blog. Outro livro também que eu tô super curiosa pra ler, que eu também recebi do grupo editorial Record, mas aqui pela editora Verus, foi O Primeiro Último Beijo, da Ellie Harris. Ele vai contar a história do casal aqui, a Sally e... não, o Ryan e a Molly, e que também sempre foram apaixonados desde a adolescência, sempre estiveram predestinados a ficarem juntos e estão depois de muitos anos juntos, só que eles estão também enfrentando as dificuldades de um relacionamento, de um verdadeiro amor. Então o livro acaba sendo uma história sobre a luta pelo verdadeiro amor, e eu tô muito curiosa mesmo para fazer a leitura. Com a editora Arqueiro eu recebi um livro extremamente fofurinha, a resenha a escrita dele sai essa semana, uma história em comum sobre livros e magia, que é da Lisa Papademetriou. Ele traz a história aqui de 2 meninas que não se conhecem, a Leila e a Kai. É isso, a Leila e a Kai. A Kai tá no Texas, ela chegou lá pra visitar uma tia-avó dela. A Leila tá no Paquistão, visitando também a família do pai dela. E as duas, cada uma delas está enfrentando suas próprias situações, e cada uma delas, no lugar onde elas estão, elas encontram um livro tanto quanto estranho, que chama O Cadáver Excêntrico. E quando elas começam, por exemplo, a escrever nesse livro, porque ele tem todas as páginas em branco, a outra que está do outro lado do mundo tem no próprio livro dela aquela escrita, recebe aquela escrita, e o livro vai reagindo àquilo que elas escrevem e vai contando uma outra história, que é uma história de amor que elas vão lendo. Então tanto elas conseguem se comunicar uma com a outra sem saber que elas estão se comunicando, porque para elas é com um livro que elas estão falando, quanto ao mesmo tempo elas vão recebendo essa história mágica que o livro vai reagindo e vai contando para elas. Falo então com mais detalhes no vídeo de leituras do mês e na minha resenha que sai essa semana. Com a editora Planeta, recebi um livro que eu estava muito curiosa para ler há muitos anos, Aprendendo a Seduzir, da Patricia Cabot, que era um dos livros da Patrícia, né, que a Meg Cabot escreveu como Patrícia, que eu ainda não tinha lido. Fiz a leitura dele esse mês, também vou falar dele no vídeo de leituras do mês, já tem resenha escrita dele no blog. Aqui a gente tem a história da Caroline, que ela pega o noivo dela numa situação extremamente constrangedora. Ela pega o noivo dela traindo ela com uma dama lá da sociedade e tal.
Só que ao invés dela pegar os dois ali, mostrar que ela viu e terminar o noivado com ele, ela finge que nada aconteceu, porque pra ela seria muito terrível, né, terminar um noivado ali, ela seria muito prejudicada com isso. E ela vai em busca, então, do maior libertino ali, do local e da época, para que ele ensine a ela regras de sedução, para que ela consiga conquistar o marido dela, né, o noivo dela, e que ele nunca precise recorrer a outras mulheres como tem feito ali. E a história se desenvolve a partir disso, eu deixo pra falar com detalhes então no vídeo de leituras do mês. Com o autor Yuri Belov, eu recebi o livro Odalisca, que está sendo a minha leitura nesse momento. Quando eu terminar também vai ter resenha e vídeo resenha dele, aí eu conto com detalhes pra vocês. E nós temos aqui a história de duas personagens, a Roxane, que é uma jovem, que tem uma vida de certa forma dupla. Por um lado ela tem a vida ali que a família dela conhece, frequenta a universidade e tal, e por outro ela tem uma vida que ela mantém só pra ela, que é sempre em busca de aventuras, de romances, de paixões proibidas, digamos assim. E a outra personagem é o Siegfried, que é um engenheiro que trabalha na empresa da família da Roxane e que eles acabam se envolvendo, e a partir desse envolvimento teremos consequências desastrosas aqui na história que vão levar a toda uma série de consequências que eu ainda não sei quais serão, porque como eu falei, eu tô fazendo a leitura e ainda vou descobrir tudo isso. Só que eu posso dizer que é um livro bastante recheado com detalhes e informações, então a trama aqui parece ser bastante complexa e parece entrar aqui num thriller que eu ainda não sei para quais caminhos ele vai se guiar. E também da editora Matrix eu recebi o livro Portuguesa Brasileira, do Marco Bianchi, que eu não sei aqui pra quem lembra, mas ele foi um dos criadores e apresentadores do Rock Go, que passava na MTV. Então ele é um humorista, e aqui é um livro então de humor, que através do humor ele vai falando sobre as regras da norma culta, né, da norma padrão do português, as regras gramaticais. Então ele pega discursos de várias personagens, né, figuras, celebridades, políticos, enfim, do Brasil, e que em seus discursos acabaram cometendo alguns deslizes, e aí ele faz comentários, né, sempre de forma bem humorada, sarcástica e tal, a respeito de quais foram os erros cometidos ali, e dá as dicas, né, de como você vai se expressar e utilizar a norma padrão, então a norma gramatical, de acordo com as situações em que elas forem exigidas, né? Então é um livro que tem esse propósito aqui de instrução também por meio do humor. Da Amazon eu recebi 2 caixas de bombom da Nestlé e da Garoto, que é claro já não existem mais, né? Foi no começo do mês, até parece que eu ia conseguir ficar muito tempo com chocolate aqui sem comer, mas eles me mandaram por conta da promoção Bombom de Lê, que já tá rolando desde o final de novembro, se eu não me engano, e que vai agora até metade de abril. Então, quem quiser, aproveite, que é até agora metade de abril que acontece. E aí, então, em parceria com as caixas da Nestlé e da Garoto, quem adquirir as caixas participantes da promoção vai ganhar um cupom para poder baixar um desses 10 e-books que estão aqui. Então eu recebi as minhas caixas, já fiz o download dos meus 2 livros que eu escolhi dentre esses, e é uma ótima então opção, tanto para você poder aliar o chocolate com a leitura. Com as meninas do Caminhando Entre Livros, eu recebi os marcadores delas, ficaram lindos. Meninas, muito obrigada, beijos pra vocês. Das minhas colaboradoras maravilhosas do blog, eu recebi também muito amor, então a Clívia me mandou várias cartinhas, que eu vou mostrar só aqui por cima pra vocês, porque senão eu vou demorar muito. Cli, muito obrigada, você é uma linda. Da Bruna, que também é blogueira do Estante Predileta, também recebi cartinha e recebi chocolate de Feliz Páscoa. Bru, eu amei, muito obrigada, querida. E eu vou mostrar pra vocês agora bem rapidinho quais foram as minhas aquisições, as minhas compras esse mês. O primeiro livro que eu comprei foi Itinerário de Passárgada, do Manuel Bandeira. Eu gosto muito dessa coleção da Record, é uma coleção já antiga, ainda da Record Altaia. Esse livro é de 84 e essa coleção ela traz mestres da literatura contemporânea, então são vários títulos clássicos contemporâneos, e o Itinerário de Passárgada, do Manuel Bandeira, é um ensaio em que o Manuel Bandeira relata a trajetória dele através da poesia, como que ele entrou por esse mundo literário, como que surgiu, como que se deu a formação da poesia, como se fosse a arte poética dele. E tudo isso, é claro, também entremeada com fatos da biografia dele, porque a vida dele está muito ligada
a arte poética dele, a poesia dele, né? Então é uma leitura sensacional, eu falo dele no vídeo de leituras do mês. Comprei, de certa forma, porque eu também estou estudando Manuel Bandeira na faculdade, mas eu me apaixonei pelo Manuel Bandeira e eu precisava fazer a leitura dele e valeu demais a pena. Outro livro que eu comprei foi uma promoção imperdível na Americanas, que depois também ficou no Submarino, e foi o box de Os Miseráveis, da Kozak Naif, que é o box de bolso e de luxo, né, do Victor Hugo. Tava R$ 39,90, então não pude perder. Os Miseráveis é um livro bem grande, então aqui ele tá dividido em 2 volumes, mas é uma história só, né? Então totalizando os dois juntos são 1900 e poucas páginas, e eu não faço ideia de quando eu vou conseguir ler, mas em algum momento eu pretendo fazer a leitura porque é um clássico da literatura, é uma leitura que eu tenho certeza que vai ser incrível e extremamente rica. E por fim, a última compra foi no Submarino, foi uma promoção que foi ao ar semana passada, que todo mundo ficou louco, porque tinham livros muito baratos, tinha livro ali a partir de R$ 1,99, e eu comprei para Sir Philip com Amor, que é o 5º livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Faltava esse aqui pra mim e agora falta o 7º livro, eu comprei por R$ 7,90, eu acho, foi o preço mais em conta que eu encontrei desse livro até então. Nesse livro aqui, a protagonista, ela resolve mandar cartas pro viúvo da prima dela, então a prima dela falece, e ela começa a trocar cartas com o Sir Philip, né, que é o esposo da prima dela que faleceu, pra poder dar um conforto pra ele. E ele, quando fica tão emocionado com esse gesto dela, começa a trocar cartas, eles vão se aproximando e tendo essa troca então via cartas, até que ele propõe que ela vá até lá visitá-lo para que eles se conheçam então pessoalmente, e quando isso acontece eles percebem que a convivência entre eles é extremamente difícil. Eu li até agora, até o 2º livro da série Os Bridgertons, estou para ler o 3º esse ano e pretendo fazer isso assim que possível, porque eu tô bem curiosa para ler a série inteira. E o último livro que eu comprei também nessa promoção do Submarino foi o box do Homero, então com Odisseia e Ilíada, os 2 livros em capa dura, tradução do Carlos Alberto Nunes, uma das traduções mais consagradas que tem. Ilíada narra a ira de Aquiles em meio à Guerra de Troia, então ele não narra a Guerra de Troia, mas a ira do Aquiles, né, que se sentiu traído porque ele perdeu a Briseida e então ficou com a honra dele afetada, né, então ele tem a ira dele narrada aqui em meio à Guerra de Troia. Quando o livro começa, a guerra já começou, e quando o livro termina, a guerra ainda não acabou. E em Odisseia nós temos o retorno do Odisseu à casa dele após a Guerra de Troia. Ele leva 10 anos para conseguir voltar para casa. E aqui a gente tem então essa trajetória, 2 grandes clássicos da antiguidade, clássicos da literatura. São livros de poesia épica, então ele é todo em versos, né? E, enfim, leituras que eu fiz pra faculdade, na verdade eu só li os primeiros cantos até agora, não li as obras inteiras, mas valeu super a pena, até porque eu paguei R$19,90 no box, né? Então precisava ter na minha coleção. Foi isso, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever para receber as próximas novidades. Não deixe de deixar o seu curtir também para ajudar na divulgação. Beijos a todos e até o próximo vídeo.